A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, aonde lemos assim: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que maravilha saber que Deus proveu um cordeiro para nós, para tirar o nosso pecado. Quero falar sobre elementos de Deus no Evangelho de João. O primeiro, o Cordeiro de Deus. Como é bom ter esse Cordeiro sem mancha, sem mácula, perfeito, que é o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. O Cordeiro de Deus. João 1, verso 34, lemos: E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Não só temos o Cordeiro de Deus aqui, mas temos o Filho de Deus. O Evangelho de João é considerado o Evangelho do Filho de Deus. O Filho de Deus que veio a esse mundo dar a sua vida pelos nossos pecados como o Cordeiro de Deus. Ainda em João, capítulo 1, verso 51, lemos assim: E disse, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Os anjos de Deus. Então, olha só, nós temos o Cordeiro de Deus, temos o Filho de Deus e temos os anjos de Deus. Os anjos são de Deus. Então, é maravilhoso vermos esses elementos de Deus aqui no Evangelho de João. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, os anjos de Deus. Ainda em João, capítulo 3, verso 3, Jesus respondeu e disse: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, olha a importância de nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus é para os que nasceram de novo, através do Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, os anjos de Deus, o reino de Deus. Já vimos 4 elementos. Vamos ver mais 6. Há muitos elementos de Deus no Evangelho de João. Mas eu quero que você guarde pelo menos esses 10 elementos importantes de Deus no Evangelho de João. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, os anjos de Deus, o reino de Deus. João, ainda capítulo 3, verso de número 34, lemos: Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Aí, as palavras de Deus. Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Olha só, as palavras de Deus. Como é importante as palavras de Deus e nós termos ouvido para ouvir as palavras de Deus. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, os anjos de Deus, o reino de Deus, as palavras de Deus. Vamos continuar vendo mais alguns elementos de Deus. João, capítulo 4, versículo de número 10. João 4:10, Jesus respondeu e disse: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O dom de Deus, o presente de Deus, que é Jesus para nós. Então temos o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, os anjos de Deus, o reino de Deus, as palavras de Deus, o dom de Deus, o dom de Deus. Vamos a João capítulo 5, versículo de número 42.
João 5,42. Mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. O amor de Deus. Como é importante termos em nós o amor de Deus. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, os anjos de Deus, o reino de Deus, as palavras de Deus, o dom de Deus, o amor de Deus. João 6, verso 28, disseram, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? É preciso executar as obras de Deus. E temos aqui, então, as obras de Deus. Como são maravilhosas as obras de Deus. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, os anjos de Deus, o reino de Deus, as palavras de Deus, o dom de Deus, o amor de Deus, as obras de Deus. João, capítulo 6, verso 33, lemos assim: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O pão de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Filho de Deus e Jesus é o pão de Deus. É também o dom de Deus para nós. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, os anjos de Deus, o reino de Deus, as palavras de Deus, o dom de Deus, o amor de Deus, as obras de Deus e o pão de Deus. E para terminar, João capítulo 11, verso de número 40, disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus. 10 elementos de Deus no Evangelho de João. Primeiro, o Cordeiro de Deus. Segundo, o Filho de Deus. Terceiro, os anjos de Deus. Quarto, o reino de Deus. Quinto, as palavras de Deus. Sexto, o dom de Deus. Sétimo, o amor de Deus. Oitavo, as obras de Deus. Nono, o pão de Deus. E décimo, a glória de Deus. Oh, glória a Deus, que todos nós possamos ver a glória de Deus. Deus é glorioso e que a sua glória resplandeça em nossas vidas. Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist e ali no playlist você vai encontrar um total de 230 pastas com 6.500 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva esse canal e divulgue ele. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.